Bom dia, pessoal. Meu nome é Gisele Coutinho Freitas e hoje eu venho conversar um pouco com vocês a respeito de como se defender do golpe do Pix. Bem, como vocês sabem, né, eu sou especialista em direito imobiliário, porém o direito imobiliário, como ele cuida também de financiamentos bancários e outras questões relativas a valores, né, porque a compra do imóvel envolve valores consideráveis, a regularização envolve valores. Eu também fiz um curso me especializando sobre esse golpe do Pix e como se defender. Então eu venho aqui conversar um pouco com vocês, né? Mas antes disso, pessoal, olha, se vocês quiserem acessar lá o meu site, é costagrandeadv.com.br. Lá vai ter o meu telefone, meu WhatsApp, você vai ser atendido pela minha equipe, pelo André, que é uma pessoa muito sociável, alegre, simpática, e ele vai fazer a triagem das dúvidas, enfim, e vai me repassar para eu estar respondendo com hora marcada para vocês, né? Eu tenho um volume grande de trabalho e eu tenho que pedir esse auxílio para a minha equipe, caso contrário eu não consigo desenvolver a minha rotina diária, né, de atendimento aos clientes e tudo mais. Eu gosto muito de estudar e eu acredito que esse meu estudo serve para vocês. E como eu já falei, meu canal não é para um advogado, é para alguém que queira realmente saber ou tenha essa informação na sua vida, porque a informação é importantíssima e não está disponível aí para todo mundo, está disponível, porém as pessoas não sabem buscar na fonte certa. No caso aí, voltando para como se defender do golpe, existe existe um procedimento administrativo anterior a uma ação judicial, né? Mas por que isso? Muito colega meu não tem conhecimento que não se trata só de defesa do consumidor e não se trata só de um caso criminal. Como eu já falei em outro vídeo, aqui você vem buscar a sua recuperação, o seu dano. Tudo que é falado em vídeo, tudo é com base no Banco Central. O Banco Central, ele regula as atividades bancárias, né? E lá, no Banco Central, constam as resoluções. Então, o meu colega, o advogado, ele tem que, quando ele vai fazer um pedido para o juiz, ele tem que ter feito essas etapas de defesa administrativa do golpe do Pix. Caso contrário, a ação dele não vai ter sucesso. Mesmo porque o banco tem uma equipe jurídica enorme, né, já preparada para essas demandas. E aí, se você não fizer essas etapas, você não consegue recuperar o seu dinheiro. Você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro administrativamente e você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro no fórum, na justiça ou judicialmente, como tecnicamente falamos. Não se trata só de um procedimento criminal, tá? Porque aí cabe à delegacia a investigação do crime. Cabe a você que está me assistindo fazer um boletim de ocorrência administrativo. E ali vai ter que conter termos preparatórios para o seu procedimento administrativo. Aí, como eu já falei, são etapas, né? Então, segue-se assim. Primeiro vai ser feito um boletim de ocorrência, certo? Esse boletim de ocorrência vai constar o dia, a hora e como aconteceu, se foi um furto, se foi um sequestro, se você mesmo, sem querer, copiou um QR Code, e aí esse QR Code tinha valores diferentes, e aí foram sacados valores da sua conta, né? E você foi perceber isso depois. Às vezes você mesmo pode também fazer um Pix e aquele negócio não existir, então você foi enganado,
por alguma coisa, você vai ter que descrever exatamente o que aconteceu. Então, a formatação do boletim de ocorrência é muito importante. Ela, sim, depende de alguns termos que vai ser usado na próxima etapa, certo? Então, a primeira etapa é fazer um boletim de ocorrência, constando o dia, a hora, número da conta, como ocorreu o PIX, se foi você que se enganou, tem que estar completo. Bem, feito o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência pode ser feito online, né, pela delegacia online. Aí o que acontece? Você tem que colocar o seu e-mail correto, você recebe uma confirmação se o seu boletim de ocorrência foi aceito. Se ele foi aceito, a delegacia, né, te envia um boletim completo que você vai imprimir e vai guardar, que vai ser usado aí na próxima etapa. Bem, qual seria a próxima etapa? Depois de feito o boletim de ocorrência, a próxima etapa é você ir no seu banco. É no seu banco que você vai. Por quê? O Banco Central, como eu já falei, ele regula as atividades bancárias. E cabe a todo banco informar segurança nas transações, né? Se você tem segurança nas transações, significa que o banco que você é cliente, ele é obrigado a quando você abre uma conta bancária, a te dizer como você deve se proteger de golpes. Eu nunca percebi, por exemplo, na abertura da minha conta, que a minha gerente tenha me dito como eu devo me proteger e como que funciona essa segurança, né? Isso não acontece na prática, no dia a dia. Mesmo porque também as instituições financeiras são obrigadas a te conhecer como cliente. É diferente, né? Porque, veja, hoje é algo estranho, porque se me conhecer, quem é a Gisele Coutinho? O que ela faz, né? Porque você é um cliente do banco e hoje as contas são online. O seu gerente, mesmo se você existir um banco físico, onde você vai lá fazer um depósito em dinheiro, é tudo online. Seu gerente é online. Então, como eu estava falando, hoje as contas são todas online, os gerentes não te conhecem, você nem conhece quem é seu gerente, você entra aí no seu aplicativo do banco e fala, chame seu gerente online, né? Então, aquela formalidade que existia aí algum tempo atrás, isso parece que caiu em desuso total. Eu mesmo não conheço minha gerente do banco. E isso, o que acontece? Isso daí é um dos parâmetros usados administrativamente para você estar fazendo aí sua reclamação. Então tá, vamos lá. Primeira etapa, com boletim de ocorrência, com cartão do banco, com seu RG, você tem que ir até o banco onde você possui a sua conta e reclamar e dizer o que aconteceu e pegar um número por escrito, fazer essa reclamação e ter um controle do saque, porque o saque também do banco, ele te dá um protocolo. Tá? Se você faz uma reclamação para o banco via saque, você vai ter um número de protocolo onde você vai acompanhar e provar que isso aconteceu. Ou você pode ir até o atendimento do banco, fazer uma reclamação e pegar o número do protocolo disso. Isso é o primeiro passo, a reclamação. O segundo passo, você tem que, como eu posso te dizer, você tem que fazer de uma forma para que o banco te devolva esse dinheiro, porque ele é responsável pela saída desses valores da sua conta, ainda que você mesmo tenha feito o PIX por engano. Então aí você tem que ir em alguns sites, né? Bom,
vai até a ouvidoria e faça uma reclamação por escrito. Ouvidoria do Banco Central, faça a reclamação, anexe o boletim administrativo e tudo tem que ser por meio de números, tudo você tem que provar. Vá lá no Defesa do Consumidor Online, se cadastre também, essa é a terceira fase já, gente, que eu estou falando. Então aí eu falei, terceira não, quarta já, primeiro boletim de ocorrência, depois vai até o banco e abre uma reclamação pelo saque, né, contendo o número, depois vai na ouvidoria do Banco Central e faça uma reclamação anexando o boletim de ocorrência. Depois, a quarta, você tem que se cadastrar no site do PROCON, do Defesa do Consumidor, como consumidor, é óbvio, anexar todos esses documentos e protocolos e também fazer uma reclamação do que houve, né, requerendo a devolução imediata. Olha, o que eu tenho a dizer para vocês, não é imediata essa devolução. Ela não é, porque o banco vai ter um prazo para te responder, né? O banco pode ser que responda essa sua reclamação, ou pode ser que não responda. Bem, dependendo da resposta ou da não resposta, aí já preenchida todas essas etapas, você, aí, como eu posso te dizer? Nesse ponto você contratou um advogado, porque aí o advogado vai notificar extrajudicialmente o banco, certo? Como também isso pode ocorrer a devolução do dinheiro ou não ocorrer a devolução do dinheiro que você teve. Se ele devolver esse dinheiro, é bom para você. Ótimo, mas se você não preencher todas essas etapas, o sucesso da sua demanda ou do seu pedido vai ser praticamente zero, porque você não vai ter seu dinheiro de volta. O banco tem tempo para responder isso, né? Acho que uma média de 10 a 15 dias. Se ele se passou omisso, você vai ter que passar a contratar um advogado para ele notificar e, instruído de todas essas etapas, né, o advogado ele pode te orientar desde a feitura do boletim de ocorrência até o recebimento do dinheiro. Cumprido tudo isso, você pensa numa ação judicial. Aí sim, você consegue resolver, não só ter a devolução dos valores, como também aí requerer os danos materiais que foram causados a você, pelo uso indevido do Pix, né, por conta da segurança bancária, que é obrigatória e exigida pelo Banco Central, por meio de resoluções. Como vocês perceberam, essas questões de golpe do Pix, boleto, pagamento de boleto, isso tem muito a ver com direito bancário. Não se trata só de direito de defesa do consumidor. Consumidor, ele é apenas um link, uma parte, mas a parte maior se encontra mesmo no Banco Central do Brasil. Então, tudo que o advogado fizer, ele tem que estar baseado nas resoluções. E existe uma forma escrita para fazer essas reclamações na ouvidoria, uma forma escrita para estar fazendo o boletim de ocorrência, para estar fazendo uma reclamação na defesa do consumidor, no PROCON, né? Como eu falei para vocês. Existe um procedimento escrito para notificar o banco, e aí o advogado, ele te orienta e formata exatamente para você como deve ser feito. Em alguns casos que eu tenho visto, quando eu acompanho desde o início o meu cliente, né, e eu faço esse procedimento administrativo,
o banco devolve o dinheiro em até 2 meses. 3. Gente, como eu falei, o prejuízo financeiro, ele não vai vir tão rápido. Você não vai conseguir recuperar o seu prejuízo financeiro no dia seguinte. Você vai ter que ter paciência. E se você não tiver paciência e fizer tudo certo, você não vai recuperar, não. Você não vai conseguir recuperar esse dinheiro do Pix. Importante também falar para vocês que aqui no caso, você não tem que ir atrás da conta que foi depositada, do estelionatário ou da fraude, não. Isso aí cabe ao poder, à delegacia investigar, ao Ministério Público formatar ou denunciar e investigar e abrir um inquérito policial. Isso não cabe a você, certo? O que você tem que fazer é um boletim de ocorrência correto. Isso você tem que fazer. E quem vai te auxiliar é o advogado. Nessas etapas, é muito importante o nosso auxílio aí dos meus colegas que sabem manejar a questão do golpe do Pix. Quando reclamarem lá no banco, o pedido, né, e a reclamação ser feita com base na defesa do consumidor e nas resoluções do Banco Central. Se você não fizer isso, você não vai ter sucesso. Então, gente, dá para ser devolvido o dinheiro, porém, como eu já falei, deve ser feito da forma correta. E quem aí quiser me perguntar, está disponível no meu site, o número do meu celular, o André pode atender, fazer uma triagem. Eu fico aberta a algumas questões e dúvidas. Um abraço para todos, bom dia.